Shuri, um gamer profissional, foi parar no seu jogo favorito junto com o resto da humanidade. Lá, ele é o jogador mais bem ranqueado, com as habilidades mágicas mais apelonas. Sem saída desse mundo virtual, seu único objetivo é usar seus poderes ilimitados para zerar o jogo e trazer a humanidade de volta ao mundo real. Ao acordar numa cidade abandonada, coberta de vegetação, que parecia Roma, Shiro percebe que está dentro de um jogo. Ele encontra vários outros jogadores, todos perdidos. Acha um menu, tenta deslogar, mas não consegue. Antes, ele checa a lista de amigos e liga para Nao, um antigo membro da sua equipe, para se encontrarem. Shiro, pela primeira vez, sente a grama e fica todo feliz. Eles começam a explorar o mundo em busca de informações. Enquanto andam numa ponte, ele avista Ekatsuki, uma colega de equipe, no topo de um prédio. Eles se encontram, e Ekatsuki pede a Shiro uma poção de cirurgia plástica antes de se transformar na sua verdadeira forma, uma pequena e fofa assassina peluda. No dia seguinte, Shiro e a turma encontram Mary, uma amiga e líder de uma guilda pequena, no prédio dela. Ela conta que várias outras guildas estão se preparando para explorar o mundo e os jogadores. Mary pede para Shiro entrar na guilda dela, já que ele tem experiência trabalhando com a equipe mais poderosa do jogo. Shiro recusa e avisa que ela não deve esperar que o jogo seja como antes, pois os monstros parecem diferentes neste mundo. Depois que o sol se põe, eles entram numa floresta cheia de criaturas. Após um tempo andando, são atacados por um bando de monstros esquilo. Mas quando Nao tenta lutar, ele se confunde com os controles. Eles entram em formação, enquanto Nao se esforça para bloquear os ataques e se livrar das feras. De repente, Shiro é pego por uma planta monstruosa que o joga no chão. Ekatsuki salta na hora e corta a planta, matando-a de uma vez. Até Nao finalmente se recompõe, usando seu escudo para destruir os monstros, enquanto Shiro usa sua magia junto com Nao nos ataques de Ekatsuki para eliminar todas as criaturas da área. No dia seguinte, espalha-se a notícia de que um cara morreu em combate, e como no jogo foi ressuscitado na igreja, ou seja, morrer não é a saída. Mais tarde naquela noite, eles lutam em equipe contra um monstro planta. Shiro o prende e Ekatsuki o finaliza com um golpe. Depois eles caminham pela floresta novamente, e Shiro conta que a cidade está cheia de problemas. Guildas maiores estão atacando quem se recusa a se juntar a elas, e muitas brigas explodem sem parar. Segundo as informações dele, os assassinatos de jogadores aumentaram, com uns atacando os outros para roubar itens e ganhar experiência. É uma atitude bem escrota, mas não há o que fazer. Ao entrar na cidade, eles mandam alguém na frente e de repente Nao é imobilizado, mas Shiro anula o efeito na hora. Ele manda uma esfera de luz à frente e consegue avistar 4 inimigos que parecem ser assassinos de jogadores. Todos caminham em direção aos nossos heróis, prontos para a briga, e a batalha começa. Nao enfrenta 2 inimigos de uma vez, bloqueando e contra-atacando, enquanto a garota tenta atacar Shiro, mas acaba enraizada no chão. Um dos espadachins tenta libertá-la, mas Nao usa sua habilidade especial, forçando os inimigos a atacá-lo. Shiro percebe que Nao não aguentaria muito, pois seu HP está caindo. Então ele lança um pequeno ataque elétrico nos inimigos, mas leva tempo para fazer efeito enquanto eles empurram Nao para trás. De repente, eles são presos por espinhos mágicos, e Nao aproveita para atacar, causando um dano enorme. Isso assusta os outros inimigos, que gritam pro curandeiro curá-los. Mas acontece que Shiro já tinha nocauteado ele há muito tempo, enquanto Nao mata o cara do martelo. A garota tenta atacá-lo, mas Nao a persegue e acerta. O espadachim começa a pedir reforços quando o Ekatsuki chega da floresta, arrastando 2 marmanjos feios pra caramba. Então, todos cercam o último inimigo. O último cara imediatamente se joga no chão e pede desculpas, mas era tudo fachada, pois ele ataca Shiro sendo morto na hora por Ekatsuki. Depois disso, eles relaxam numa fogueira, onde Nao leva um joelhaço na cara depois de dizer que a Ekatsuki não tem enredo. Shiro simplesmente senta e planeja que eles podem lutar contra monstros, ganhar dinheiro e conseguir um bom lugar para dormir. Mas ele percebe que isso não será o suficiente para voltar para a Terra. Antes que possa pensar mais, recebe uma ligação urgente de Mary. Shiro, o nerd, junto com Nao e Ekatsuki, vai até a guilda, onde Mary, preocupada, conta sobre uma garota chamada Sarah, que foi para outra cidade, mas acabou se metendo em encrenca. Shiro calcula rapidamente que eles terão que viajar 400 km para chegar lá, enfrentando monstros no caminho. Ele pergunta se ela está escondendo algo, e ela finalmente revela que Sarah foi salva por uns jogadores legais. Agora, Mary quer que Shiro e sua equipe vão ajudar Sarah a voltar. Shiro percebe que a missão levaria mais de 30 dias e pensa no que poderia acontecer quando Ekatsuki e Nao dizem que querem que ele aceite a missão. Inspirado, ele aceita a missão. Ao primeiro raio de sol, eles partem, invocando seus cavalos antes de iniciar a jornada. Depois de cavalgar por meio-dia, fazem uma pequena pausa enquanto Shiro olha o mapa. Logo, eles encaram um almoço sem graça e sem gosto, que eles detestam. Depois disso, eles se preparam para seguir viagem, mas desta vez, Shiro impede Ekatsuki quando ela tenta invocar um cavalo. Shiro e Nao usam um apito diferente, e de repente, um par de grifos desce do céu e pousa ao lado deles. Ekatsuki parece assustada com eles, enquanto Shiro senta no bico daquela ave gigante e diz para ela subir também. Ela senta atrás dele, e o grifo alça voo, sobrevoando a bela paisagem para que eles possam chegar ao destino rapidamente. Já faz alguns dias desde que a aventura começou, mas graças aos grifos, eles conseguiram se mover pelas áreas muito rápido e até alcançaram uma montanha com vários dragões por perto. Decidiram descansar e, pela segurança dos grifos, seguir a pé.
Depois disso, eles chegaram à grande masmorra que precisam atravessar para chegar ao destino. Começam a andar pelas ruínas, que são bem mais realistas, quando de repente avistam uns monstros rato na parede, com a capacidade de espalhar a peste. Eles seguem em frente, onde encontram ainda mais monstros bloqueando o caminho, mas em vez de lutar, Shiro decide pegar um atalho. Depois, resolvem fazer uma pausa enquanto Shiro checa o mapa, e Nao reclama de como a comida é ruim, pois não importa o que façam, ela não fica saborosa. Enquanto comem, Shiro recebe uma ligação de Mary, que fica chocada ao saber que ele já está nas ruínas. Ela informa a Shiro que Sarah ainda está segura, pois conversou com ela pelo recurso de chamada do jogo, e por enquanto ela está escondida com o jogador legal que mencionou. Enquanto isso, Sarah está na casa do jogador legal, fazendo tarefas domésticas. Ela limpa a casa toda, bem a tempo de seu salvador chegar, que por sinal é um furry completo. Ele diz a ela que a situação na cidade ainda está ruim, com aventureiros intimidando jogadores mais fracos e NPCE, e destruindo suas lojas. Ele diz pra ela não se preocupar, e ela o informa que a equipe de resgate já chegou às ruínas, o que impressiona o gato. De volta às ruínas, Shiro e sua equipe atravessam uma velha ponte de pedra sobre um rio, quando Shiro manda pararem, pois a ponte estava prestes a desabar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele acaba caindo no rio e desmaia. Inconsciente, ele se lembra de como gostava desse jogo, porque ao contrário da vida real, aqui ele tinha amigos que gostavam dele e queriam formar um grupo. Ele também se lembra de sua antiga equipe, onde até ajudou uma garota a crescer, mas de repente ele é acordado por Ekatsuki e Nao, que estavam preocupados com ele. Nao informa que Ekatsuki pulou para salvá-lo, e depois ele teve que salvar os dois. Shiro verifica se há ferimentos antes de seguirem em frente. Eles caminham por diferentes áreas e ao passar por uma mina de cristal, Ekatsuki informa que é estudante universitária, o que o surpreende. Nao então tira sarro do seu desenvolvimento lento de enredo, resultando num chute na cara. Eles voltam a se mover quando de repente são transportados para um reino totalmente diferente e avistam uma enorme bola de pelos no ar. Acaba sendo um rato gigante que, olha só, é mais bonito que eu. Shiro manda eles lutarem. Nao bloqueia um ataque, Ekatsuki acerta um golpe e Nao corta o rabo do rato. Shiro procura uma oportunidade e quando Nao é atacado, Shiro usa um feitiço de imobilização enquanto o resto ataca o rato. O Ratatouille ainda está vivo e joga Nao contra a parede. Shiro usa um feitiço de atordoamento, salvando-o, enquanto Ekatsuki o finaliza com um último golpe. Eles voltam à vida real e a ruína termina onde encontram um lindo pôr do sol sobre o mar. Enquanto isso, na cidade, uma guilda poderosa está saqueando e matando outros jogadores sem remorso. Um membro, feio pra caramba, se recusa a trabalhar e é arremessado pelo próprio Wolverine. Ele se apresenta como Demikais, o líder da guilda, que diz aos outros para matarem e saquearem qualquer jogador que quiserem, afinal é só um jogo. Ele também grita para encontrarem Sarah e o garoto medroso. Finalmente Shiro e sua equipe chegam nos arredores da cidade, onde tudo parece destruído pelos arruaceiros da guilda assassina de jogadores. Shiro decide ir direto para a cidade e encontrar Sarah no local combinado, mas pede para Ekatsuki ir disfarçada para conseguir mais informações. Assim que entram, Shiro e Nao são avistados pelos capangas de Demikas, que estão por toda parte. Shiro os ignora e entra numa masmorra de cristal, onde encontra Sarah esperando por ele. Ela o agradece por ter vindo, enquanto o gatinho surge por trás, sendo reconhecido por Shiro. Acontece que Shiro e o gato, conhecido como Tiff, são velhos camaradas que costumavam jogar juntos. Todos começam a sair, enquanto Shiro conta a eles sobre Nao e Ekatsuki. Shiro pede para Tiff ir com eles de volta à cidade principal, e ele acaba concordando, o que deixa Sarah feliz. Ekatsuki liga para Shiro e informa que a guilda está procurando por eles por toda a cidade, o que assusta Sarah. Mas Shiro diz para ela não se preocupar, e todos simplesmente saem para as ruas. Demikase e seus capangas os avistam na hora, enquanto Shiro passa por eles com ousadia, e diz para Sarah não se preocupar, pois não podem ser atacados dentro da cidade. Ele avisa que os inimigos os atacarão assim que estiverem fora dos portões da área. Isso assusta Sarah, pois os jogadores começam a se agrupar em volta deles, esperando que saiam. Mas Tiff diz pra ela não se preocupar, que eles dão um jeito. Assim que saem, encontram o Rei do Fígado num trono, cercado por seus capangas, enquanto Shiro e Tiff insultam Demikais, que aparece na frente deles na hora. Tiff o confronta e o desafia para uma batalha 1 contra 1, que ele tenta evitar. Mas Shiro tira sarro do cabelo roxo e feio dele e manda ele arrumar uma vida, o que o enfurece. E ele aceita a luta. Demikas salta e atinge o chão na hora, enquanto Tiff desvia e recua, sacando suas espadas. Um Sasquatch ataca o gatinho, que bloqueia o chute e recua antes de atacar Demikas, que também bloqueia os golpes. Demikas salta para um ataque no chão, seguido por um soco elétrico, que Tiff desvia antes de atacar, mas Demikas se teleporta e ataca de novo, só para ser bloqueado mais uma vez. Tiff, no entanto, perdeu mais HP e precisa atacar, ferindo Demikas, que começa a perceber sua fraqueza e grita para sua equipe ajudá-lo. Vários inimigos correm em direção a Tiff, mas Nao intervém e atordoa todos eles. Tiff ataca de novo, mas Demikase é curado pelos curandeiros, enquanto Nao começa a ser dominado. Stera usa seu feitiço de cura em Tiff, mas não é forte o suficiente, e Demikase acerta um soco, jogando Tiff na floresta. Eles se chocam novamente, e desta vez, Demikase desvia do ataque e chuta Tiff pra longe. Não é forçado a usar sua defesa suprema, que bloqueia tudo por 10 segundos, e durante esse tempo, Sarah o cura.
Tudo parece perdido quando Tiff leva outro soco, mas ele cai de pé. Enquanto Demikaz corre em sua direção, Shiro usa seu feitiço Espinhos Vinculantes, e Tiff desvia dos ataques dele, usando um combo massivo que derrota Demikaz de uma vez. Todos ficam chocados ao ver seu líder feioso no chão e tentam atacar Tiff, mas Ekatsuki chega por trás e mata todos com um único golpe. Ele percebe que Tiff é extremamente forte, pois conseguiu acertar Demikaz mais de 100 vezes em um segundo, destruindo-o completamente enquanto distraía todos os outros. Shiro se vira para os sobreviventes e manda eles sumirem, mas Demikaz se levanta de novo, pronto para dar uma surra em Shiro. No entanto, ele acaba levando uma porrada da Sarah que o mata. Shiro e sua equipe chamam o grifo na hora e deixam a cidade limpa para trás. Depois de viajar um pouco, eles pousam para descansar durante a noite. Shiro tem dificuldade em montar o acampamento, afinal, ele nunca tinha sentido a grama antes. Enquanto isso, Sarah e Tiff, que estavam pegando lenha, avistam um cervo, e Tiff decide experimentar a dieta carnívora por um dia. Mais tarde naquela noite, eles finalmente montam a barraca e começam a comer a comida horrível. De repente, sentem um cheiro e o seguem, encontrando Tiff fazendo um churrasco tipo um verdadeiro mestre churrasqueiro. Eles acham que a comida vai ser ruim, mas dão uma mordida e descobrem que tem gosto de carne suculenta de verdade, devorando tudo como se não houvesse amanhã. Eles perguntam como a comida ficou saborosa, e Tiff revela que eles estavam simplesmente pedindo Uber Eats, que é uma porcaria. Para ter comida boa, eles têm que cozinhar e bater na carne para amaciar. Eles tentam cozinhar, mas queima na hora. Tiff responde que, para cozinhar de verdade, é preciso aumentar as habilidades de chefe e não ser um sanduíche idiota. Mais tarde naquela noite, Tiff conta a Ekatsuki que, antes, ele, Shiro e Nao estavam na mesma equipe, chamada Festa do Chá. Ekatsuki tira sarro do nome de macho beta da equipe, mas se lembra de como o ranking deles é alto e que eles conseguem fazer combos que ela não consegue. No dia seguinte, eles voltam a viajar antes de fazer uma pausa à noite e comer um monte de peixe que Tiff pescou. Sarah, que tem problemas com o pai, pensa em engravidar ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Sarah dormia, Shiro se lembra de um garoto e uma garota que eram novos no jogo e vieram pedir conselhos, e ele até os ensinou o básico. Ele está preocupado com eles por causa de todos os assassinatos de jogadores, mas Nao diz pra ele não se preocupar tanto. No dia seguinte, eles voltam a viajar, mas depois de avistar muitas nuvens, decidem procurar abrigo. Eles pousam numa vila, e quando começa a chover, encontram uma mansão onde entram sem bater, tipo meus pais. Um NPC idoso aparece, os recebe na vila e diz que podem dormir no celeiro pela noite se quiserem, e eles aceitam felizes. Mais tarde, eles se sentam à mesa quando os netos do velho chegam e começam a brincar com Ekatsuki. Isso faz Shiro perceber que neste jogo, até os NPCs têm sentimentos e memórias, e ao contrário dos aventureiros, se eles morrem uma vez, morrem pra sempre. Depois disso, Tiff e Sarah voltam depois de um rolê na moita e mostram um monte de coisas locais que compraram, decidindo fazer biscoitos que as crianças parecem amar. Enquanto isso, um grupo de aventureiros maltrapilhos caminha sob a chuva. Toya e Mino, os irmãos que Shiro ensinou, estão lá. Toya apoia a irmã ferida, enquanto o líder deles, que é feio demais pra mostrar a cara, grita pra eles se moverem. Toya diz a Mino que o entusiasta da KKK é tão forte que atrai todos os monstros, fazendo com que eles se machuquem todo dia. Eles finalmente chegam a um celeiro onde recebem pouquíssima comida e são enviados para lutar novamente na manhã seguinte. Depois de incontáveis dias, eles finalmente chegam a Akiba, onde a guilda organiza uma festa enorme para Sarah, enquanto Tiff ensina aos chefes da guilda o segredo da culinária. Todos parecem felizes, mas mais tarde naquela noite, quando todos dormem, Mary diz a Shiro que quer conversar a sós. Esperando finalmente pegar a mina, ele concorda, mas acaba ganhando um chá e sendo tratado como o melhor amigo gay, enquanto ela desabafa todos os traumas. Ela explica que Akiba tem estado uma porcaria ultimamente, mesmo sem mais assassinatos de jogadores. Ela conta que as guildas estão monopolizando a área com sua força, e os mais fortes estão pegando os melhores locais de caça para subir de nível, expulsando os outros jogadores. Depois, ela diz que eles convocaram uma reunião das guildas menores para finalmente abraçar o comunismo e criar um conselho. Mas assim como a União Soviética desmoronou devido a brigas internas. Ela também conta que uma das guildas está tentando alcançar níveis ainda mais altos para controlar toda a área, lutando contra monstros muito fortes nas montanhas e usando poções de XP. Isso choca, pois as poções de XP são dadas apenas aos jogadores novos para que subam de nível mais fácil no início, mas agora estão sendo roubadas. Isso o enfurece, e ele sai à noite para ter experiência de namorada, mas só consegue imaginá-las. Tiff acaba o encontrando, e eles vão para um penhasco onde conversam sobre seus sentimentos como homens de verdade, de mãos dadas. Isso lembra Shiro de seus dias com a antiga equipe, o que o encoraja a contatar Mino. Ele liga para ela e começa a perguntar se ela está bem e se suas poções de XP estão sendo roubadas. Depois de responder, ela acaba pegando Covid, então ele desliga a ligação enquanto pensa num plano para salvá-los. Na manhã seguinte, ele volta à guilda de Mary e pede ajuda, o que os choca. Ele diz que quer derrubar a guilda que está capturando jogadores novos e roubando suas poções de XP. Ele quer erradicá-los de Akiba, e depois disso, também quer acabar com todas as outras guildas que querem monopolizar sua força na área. Ele conta que também criou uma guilda, o que choca Mary, já que ele as odiava antes, mas ela fica feliz por ele e concorda em ajudar. Shiro diz a eles que dinheiro é tudo e que todo mundo é um caça-níquel neste mundo. Para mudar tudo, eles precisarão de 5 milhões de ouro, o que choca Mary e Henry, que dizem que não conseguirão tanto dinheiro de jeito nenhum.
No dia seguinte, eles começam a caçar javalis, mas Shiro manda pegá-los vivos, pois se matarem a carne é pouca. Vivos dá pra tirar muito mais, então eles começam a capturá-los. Enquanto isso, a guilda toda está ocupada trabalhando. Mary, principalmente, está atolada em papelada para aprovação de orçamento. E Ekatsuki rastreia inimigos, testemunhando 2 caras fazendo um negócio suspeito com poções de XP. De volta à guilda, os rapazes trazem uma enorme quantidade de javalis, enquanto o plano deles entra em ação, com o cardápio ficando pronto. Na manhã seguinte, enquanto todo jogador temia o café da manhã sem gosto, Mary e sua equipe montam uma barraca de comida, distribuindo panfletos, e um gado acaba comprando um hambúrguer para sua garota. A mulher experimenta um hambúrguer e simplesmente ama, o que faz todo mundo começar a comprar comida, chorando de felicidade. A fila fica maior que anúncio do YouTube, mas Tiff e os outros estão fazendo hambúrgueres sem parar, enquanto o resto captura mais javalis. A comida acaba chegando a quase todos em Akiba, e todas as guildas maiores começam a tentar roubar a receita. Enquanto isso, Nao e sua turma capturam vários javalis e voltam, enquanto um jovem fica para pegar mais e acaba encontrando um javali-chefe. De volta à guilda, Henry calcula os ganhos e afirma que faturaram cerca de 50 mil de ouro hoje. Mas Shiro não está feliz, pois levará 4 meses para conseguir 5 milhões de ouro. Enquanto conversavam, Shou finalmente volta com um javali enorme nas costas e acaba caindo no sono de tão cansado. Shiro contata Minou e diz para ela ter fé, pois ele virá resgatá-la muito em breve, enquanto ele sai para se encontrar com um de seus antigos membros de grupo, Suji, que iniciou sua própria guilda, que ficou bem forte. Shiro lhe diz que também criou uma guilda, chocando Suji, mas então lhe diz que precisa de ajuda. Ele diz a Suji que querem tornar este mundo um lugar melhor, e ele concorda imediatamente. Na manhã seguinte, ele e sua guilda começam a querer ajudar na barraca de comida também, enquanto Shiro se prepara para iniciar a próxima fase de seu plano. Eles convidam uma das maiores guildas que controlam todos os ingredientes para um negócio. E Mary e Henry se sentam à mesa e pedem ao líder chamado Shin para fornecer os ingredientes para os pratos. Henry lhe passa o preço que estão dispostos a pagar, mas Shin é um homem de negócios e começa a pechinchar quando Henry se levanta e lhes diz que as outras guildas também estão vindo vender seus ingredientes, o que assusta Shin, e ele acaba fechando um acordo com eles para fornecê-los com recursos ilimitados. Enquanto isso, Mino está sendo forçada a costurar armaduras de couro para a guilda, e ela fica triste com sua situação, pensando em como chorou quando foi transportada pela primeira vez para este jogo. Toya a ajudou em tudo, e lentamente eles começaram a se divertir, mas logo acabaram sendo perseguidos e capturados por uma guilda de assassinos de jogadores que os derrotou e os matou. Depois disso, ela acordou na igreja onde conheceu Toya, e eles estavam tristes, pois não tinham mais nada. Foi então que essa guilda os contratou e começou sua exploração. De volta à reunião, os líderes das outras guildas mercantes chegam, um deles sendo Brock Lesnar e os outros sendo o cientista louco, Ryuk e Kuma. Eles ficam chocados ao ver Shin já lá e perguntam a Henry por que foram chamados. Henry responde que já fizeram um acordo sobre ingredientes com Shin, mas precisam de mais do que isso para a próxima missão, que é extremamente grande. Isso atrai a atenção dos 3, que começam a pensar em seus lucros, mas Henry lhes diz que não pode revelar o plano inteiro agora, mas que precisam de 5 milhões de moedas de ouro no total para que funcione. Isso choca a todos, mas eles pensam que o lucro deve ser ainda maior. Henry lhes diz que, como prova de confiança, sua guilda está disposta a compartilhar a receita secreta de todos esses pratos saborosos com eles. Então ela lhes diz que já fizeram 500 mil moedas de ouro e precisam de mais 4.500.000,0. Todos começam a gritar que querem investir, enquanto Henry lhes diz que pegará quantias iguais de dinheiro de todos eles. Depois disso, Shiro envia um convite para uma conferência a todos os jogadores de alto nível das principais guildas, que acabam aceitando o convite, pois todos já ouviram seu nome no jogo, enquanto Shiro contata Mino e lhe diz que o salvará amanhã. No dia seguinte, todas as principais guildas chegam ao prédio do banco, uma por uma, enquanto os curiosos observam chocados, pois são os jogadores de maior ranking em todo o mundo agora. Todas as principais guildas de combate fazem sua entrada, e todos se acomodam à mesa redonda. Assim que todos se acomodaram, Shiro se levanta e começa a dizer que quer propor um plano para salvar Akiba de ser destruída. Mas um nerd das maiores guildas o interrompe e diz que as guildas menores já tiveram uma conferência, e um baixinho concorda que a conferência foi bem inútil, pois acabaram brigando entre si. O elfo de cabelos longos se levanta e diz que não se importa nem um pouco com a cidade, e que só vem aqui para vender seus produtos, e sai do salão. Enquanto isso, Mino revela que na noite anterior, Shiro lhe disse que enviaria Akatsuki ao prédio da guilda para protegê-los, enquanto Nao estaria na igreja para salvar qualquer um lá, e eles fazem o plano de simplesmente fugir do prédio. De volta ao conselho, Shiro anuncia que as pessoas presentes representam todos os jogadores do mundo agora, e que deveriam tornar este mundo um lugar mais seguro para se viver, já que as pessoas estão sendo exploradas por suas poções de XP. O cara de armadura preta o olha e diz que não é ilegal, mas Shiro o lembra que não há leis neste mundo, e que ele visitou recentemente uma cidade onde a guilda dominante estava torturando NPCs e os jogadores daquela área para seu próprio benefício. Segundo ele, eles deveriam criar algumas regras, e se alguém desobedecer, podem expulsá-los da cidade. O cara de armadura preta lhe diz que não podem lutar contra guildas de combate fortes como eles,
Mas Shiro manda ele calar a boca e afirma que comprou o prédio do banco esta manhã. Isso os choca totalmente, pois significa que ele pode decidir quem pode e quem não pode entrar na área, além de definir todas as regras dentro do prédio. Isso significa que essas grandes guildas não poderão acessar o dinheiro que depositaram no banco e não poderão usar a porta de teletransporte, já que Shiro as coloca na lista negra. Enquanto isso, Minou e os outros finalmente começam a escapar, mas ela acaba sendo derrubada por um inimigo. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Toya o ataca na garganta para que ele não possa gritar por ajuda. O ninja o ataca e ele se defende enquanto empurra o ninja pra longe com a ajuda de Mino antes de fugir. Todos escapam, exceto Mino e Toya, que são pegos pela magia das trevas do líder. Mas Mino usa uma magia defensiva, e eles conseguem escapar pela porta enquanto os inimigos ficam presos. Justo quando pensavam que tudo estava bem, o líder os ataca e agarra Toya e começa a machucá-lo, mas Eikatsuki chega e o liberta antes que ele seja transportado para Nao, que o captura facilmente. De volta ao conselho, Shiro os chantageia diretamente para que concordem com ele, pois, caso contrário, eles basicamente perderão a habilidade mais básica neste jogo, o que será muito prejudicial para eles. Ele propõe que tornem esta cidade segura e criem uma lei para todos seguirem. Mary se levanta e revela o segredo por trás da comida deles para todos, o que os choca, enquanto as guildas mercantes, junto com Shiro, explicam que podem criar o que quiserem, assim como no mundo real, se tiverem os itens necessários para isso. Shiro ainda diz que as pessoas estão entediadas porque não há nada para comprar ou fazer neste mundo, e quando os novos produtos começarem a ser lançados, as pessoas começarão a ganhar dinheiro para que possam gastá-lo, o que resolverá esse problema. Depois disso, ele também cria uma regra de que matar jogadores deve ser proibido e que até mesmo os NPCs devem ter direitos iguais a tudo, porque ao contrário do jogo, estas são pessoas reais. As guildas parecem surpresas, mas uma por uma concordam com as regras. Em uma semana todo lugar é transformado, e agora parece mais uma cidade normal, com pessoas se divertindo e vivendo suas vidas. Enquanto isso, o grupo que sequestrava jogadores foi banido da cidade para nunca mais retornar, e o jogador acabou se juntando à guilda de Mary. Depois disso, Shiro começou a limpar um lugar para sua guilda também, onde Shin o visita e aconselha a contratar os NPCs para trabalhar em vez de jogadores. Mas Shiro não se sente bem com isso. Mary, a teimosa e Suji chegam à nova casa da guilda e ficam surpresos ao vê-la já completa. Mas Shiro lhes diz que a guilda mercante criou tudo, enquanto Isaac da guilda de combate os ajudou a limpar tudo. Mais tarde naquela noite, Chef sai para fazer compras, mas encontra Toya e Minou do lado de fora, que afirmam não ter se juntado à guilda de Mary, pois querem trabalhar com o próprio Shiro, já que ele os ajudou muito. Shiro parece incerto sobre isso, mas concorda em deixá-los entrar em sua guilda antes de jantar sob o céu noturno. A cidade está mais animada do que nunca, enquanto Toya e Minou estão sendo treinados na selva para lutar contra monstros planta. Minou está melhorando no suporte, enquanto Eikatsuki e Nao acabaram com os monstros. Depois, enquanto comiam, Nao explica que Eikatsuki é um emo que se faz de revoltado, o que lhe rende um chute na cara. Mais tarde naquele dia, Shiro e o resto são chamados por Mary, pois pela primeira vez, essa dondoca tem um bom plano e quer organizar um acampamento para os jogadores de nível mais baixo, para que possam melhorar no jogo, enquanto ela também quer tirar férias de todo o trabalho. A notícia se espalha rapidamente por toda a região enquanto Toya pratica a noite para melhorar. Na manhã seguinte, enquanto Shiro planejava o acampamento, ele recebe a informação de que um grupo de homens estranhos está se aproximando da cidade. Eles saem para encontrá-los enquanto todos os NPCs se curvam, pois o líder do grupo anuncia que está ali em nome do rei de Eastle e quer se encontrar com os líderes do conselho. Tanto o nerd quanto Shiro se encontram com um homem que os convida para um baile na capital real antes de voltar. Depois disso, Shiro conversa com o nerd e diz que está preocupado em se envolver na política deles, mas o assegura de que não precisam se preocupar com uma guerra porque são muito mais fortes. No dia seguinte, todos partem para suas próprias missões, enquanto metade deles vai pelo campo com todos os novatos para uma escola abandonada onde o acampamento de treinamento está sendo realizado, enquanto Shiro e os outros, conforme decidido pelo conselho, vão para Estel para encontrar o rei. Shiro parece preocupado que os NPCs possam ser mais poderosos do que os 4 e enviou Mary com Mino para investigar o que puderem, mas a dondoca parece estar aproveitando mais suas férias. Depois de 2 horas, Shiro e seu grupo chegam ao Palácio de Gelo, onde finalmente entram, e ao cair da noite as celebrações começam. Logo o rei desce para encontrá-los e Shiro congela como um completo perdedor enquanto o Ned fala, e eles acabam tendo uma conversa, pois o rei quer saber mais sobre como a Kiba funciona. Nesse momento, a princesa Lene chega e como um bando de babacas, todos começam a encará-la. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Nao anuncia que amanhã os novatos farão sua primeira masmorra sozinhos, o que os assusta um pouco. Masmorras geralmente têm monstros fáceis, mas muitos monstros fortes guardam o tesouro lá, e por causa da área pequena, é muito difícil lutar contra eles. Enquanto isso, o baile começa no castelo, e o rei pergunta se Shiro gostaria de participar, e embora ele hesite, Henry, a esquisitona, acaba fazendo-o dançar com ela na frente de todos. Após a dança, Shiro se senta em um sofá completamente exausto, mas Mino liga e lhe fala sobre o plano da masmorra. Mas Shiro lhe diz para parar de chorar como uma menininha antes que Mino o chame de machista e desligue o telefone. Na manhã seguinte, Shiro se senta com seu grupo para tomar um café da manhã incrível e começa a discutir a política e o jogo. Ele explica que os NPCs têm a maioria e agora entendem o poder dos jogadores e de seus mundos, então logo tentarão formar alianças com eles para tomar o poder para si.
Isso pode ser problemático, pois eles podem tentar subornar algumas guildas, o que pode resultar em guerra. Então Shiro envia Akatsuki para fazer algumas investigações. Enquanto isso, no acampamento de treinamento, Chef os leva para perto de uma floresta e os divide em equipes antes de deixá-los sozinhos, assim como meu pai fez. Toya e Mino acabam formando uma equipe com Sara, Isuzu e um bastardo pomposo chamado Rudy, que se acha muito forte. Rudy acaba virando amigo de Toya, que é igualmente sem cérebro. E ambos os idiotas os levam à masmorra onde são parados por Nao, que diz a Toya para simplesmente derrotar um tanque e não fazer nenhuma besteira, enquanto o chefe encoraja Mino a ter confiança. Eles entram na masmorra e começam a caminhar pela escuridão, o que assusta muito as garotas, como esperado. Mas Rudy usa seu enorme cajado para criar algumas bolas de luz, e seguindo sua liderança, Sara também cria um pouco de luz. Eles começam a andar novamente e veem um monte de esqueletos antes de chegar a duas entradas. Eles pegam uma delas e enquanto caminham, Mino percebe que Rudy é totalmente sem cérebro e que ela precisará salvá-lo, quando de repente Toya lhes diz para parar, pois ele avista 3 esqueletos, mas Rudy acaba fazendo barulho. Toya imediatamente corre à frente e usa magia, forçando os esqueletos a atacar e então usa um ataque de super corte para atingi-los, mas acaba sendo atingido pelo último inimigo. Midori usa um escudo enquanto Seri usa seu feitiço de cura em Toya enquanto ele se engaja em combate, quando Rudy tira seu cajado e envia uma bola de fogo, que atinge todos os esqueletos antes de disparar outra explosão com a ajuda de Suji, que mata o último também. Enquanto ele está comemorando, acidentalmente acaba pegando uma flecha e eles olham para avistar um esqueleto do Minecraft com um arco. Toya imediatamente corre em sua direção apenas para encontrar mais esqueletos esperando por ele. Mino tenta dar suporte enquanto Toya luta e Rudy o ajuda com sua magia. Isso irrita os esqueletos que correm em direção a Rudy para fazer picadinho dele, e ele recua sendo atacado enquanto seu AP cai. De uma forma verdadeiramente patética, eles acabam fugindo da masmorra. Enquanto isso, o nerd avista a princesa sozinha e decide tentar conquistá-la. Ele começa a falar com ela, mas a princesa já lidou com muitos perdedores como ele, e não lhe dá a mínima atenção antes de se afastar para fazer seu autorretrato. Depois disso, enquanto caminhava pelos corredores, ela ouve um barulho e avista o Ned tendo uma sessão de sparring com os soldados, mas os derrota facilmente. A princesa se senta na cadeira enquanto assistem às lutas, quando o Ned anuncia que quem vencer a competição terá a chance de tomar chá com a princesa, o que anima a todos. A multidão se reúne na arena enquanto o Ned enfrenta um brutamontes antes de derrotá-lo. Todos aplaudem, mas a princesa ainda não está impressionada. Enquanto isso, Toya e o resto correm pela ponte e encontram um quarto onde se trancam. Eles se sentam para descansar, mas Rudy começa a provocá-los, alegando que os curandeiros estão sendo burros. Mas Toya o cala e lhe diz que ele é um completo noob que não sabe jogar de healer. Na praia, Mary está se divertindo horrores. Seu baba-ovo está pegando caranguejos gigantes enquanto os novatos os combatem para que possam fazer ensopado de caranguejo, enquanto o chefe e Nao estão tendo um papo de brother acampando. De volta ao castelo, o líder da guilda mercante é convidado para um jantar onde o Lorde lhe diz que estão dispostos a fornecer mais matérias-primas, mas os monstros os atacam em terra, então eles pedem ao mercador para construir um navio para eles. Enquanto isso, o nerd leva a princesa a uma varanda, onde ele começa a ser assediado por um bando de garotas bobas que com certeza fariam OnlyFans. Ele de alguma forma as afasta antes de dizer à princesa que é um homem de cultura, que aprecia um par de boas coxas suculentas e lhe diz que ela o lembra de sua irmã, revelando que ele é do Alabama e quer ajudá-la quando ela também travar. Do outro lado, Shiro avista Akatsuki correndo como um idiota e se senta para conversar quando de repente eles sentem uma presença perigosa, pois um homem encapuzado assustador aparece e se apresenta como Regan, o mago. Shiro o leva para dentro da biblioteca junto com Akatsuki e o interroga, enquanto o mago pergunta sobre a bolsa mágica de Shiro, o que o surpreende, pois apenas aventureiros de alto nível sabem sobre ela. Regan percebe isso e explica que é um cientista mágico que é severamente mal pago como qualquer outro cientista, e explica que é conhecido como o Mago do Lago Meru. Shiro imediatamente reconhece o nome e diz a Ikatsuki que o Mago do Lago Meru é um grande mito dentro do jogo, mas ele nunca pensou que eles realmente existissem. Shiro fica bem animado, pois esse cara pode responder a muitas perguntas que ele tem. O mago começa a falar e lhes diz que está estudando magia de classe mundial, da qual até Shiro parece não ter conhecimento. Então Regan explica que existem 8 tipos diferentes de habilidades mágicas que permitem atacar um inimigo, um grupo de inimigos, vários grupos de inimigos, e assim por diante. E então existem basicamente bombas nucleares onde você pode destruir um castelo inteiro ou um exército, até mesmo um continente, e entre elas a mais forte é a magia de classe mundial, que pode destruir o mundo inteiro. Shiro duvida que tal magia exista, mas Regan revela que sim, e que foi usada 3 vezes antes através de um feitiço chamado Fração Mundial. Shiro fica imediatamente interessado e lhe pergunta sobre as vezes em que essa magia foi usada anteriormente. Enquanto isso, Toya e seu grupo estão sentados ao redor de uma fogueira, remoendo suas tentativas falhas de limpar as masmorras e querem entrar novamente mesmo cansados, mas Nao ri deles por fugirem que nem uns covardes, mas lhes diz para descansar um pouco antes de entrar novamente. Todos entram em suas barracas e enquanto Toya pensa em sua estratégia, Mino revisa as anotações dadas a ela por Shiro. De volta à biblioteca, Regan começa sua história dizendo que 300 anos atrás, o mundo costumava ser muito mais avançado e pacífico e era controlado por humanos, elfos, anões e corujas que eram magos especiais. As corujas eram as de menor número que controlavam todo o monopólio quando se tratava de invenções mágicas, o que irritava as outras raças. Como ninguém criou a hashtag corujas importam, as outras 3 raças acabaram destruindo-as, e o restante foi usado como escravos. Devido a este massacre, 6 fantasmas
nasceram que iniciaram uma guerra para se vingar das outras raças, mas estavam sendo derrotados porque estavam em menor número, e foi então que decidiram copiar os EUA, e soltaram a bomba nuclear que quase destruiu o mundo, e através dos restos, monstros nasceram. Devido às guerras, muitas pessoas morreram e suas almas acabaram se tornando esses monstros que começaram a empurrar a humanidade à beira da extinção. Devido a isso, a humanidade decidiu aprender magia, e eles próprios criaram um monte de semi-humanos que eram mais fortes e lutaram contra os monstros. Além disso, precursores também foram criados que são NPCs, segundo Shiro, mais fortes o suficiente para lutar contra um aventureiro. Regan continuou que os inimigos continuavam reencarnando por algum motivo, o que se tornou um problema, e Shiro percebe que ele está falando sobre respawns, como quando você mata inimigos. Eles desaparecem daquela área por algum tempo, mas reaparecem novamente para que outros jogadores possam derrotá-los. Depois disso, Regan lhes diz que, devido a esse problema, a guerra era interminável entre humanidade e monstros, e foi então que a segunda fração mundial foi usada, e foi quando os aventureiros apareceram pela primeira vez. Ele também afirma que o nome de Shiro se tornou bem famoso quase imediatamente, e ele sabia que Shiro era um mago, e é por isso que ele queria falar com ele entre os outros conselheiros. Shiro percebe que a linha do tempo coincide, pois Shiro começou a jogar o jogo apenas naquela época, e quando o jogo foi lançado foi quando a segunda fração mundial aconteceu. Regan fala e diz que tem pesquisado sobre HP e MP recentemente, e descobriu que se uma pessoa morre, sua alma é liberada no ar, mas um mago poderoso pode usar magia de ressurreição, que liga a alma de volta ao corpo, e o jogador volta à vida. O principal problema é que o jogador vai perder uma certa quantidade de pontos de experiência, ou seja, suas memórias. Isso significa que toda vez que um jogador é reencarnado na igreja, ele perde parte de suas memórias sem nem perceber. Na manhã seguinte, Shiro parecia preocupado enquanto caminhava ao lado de Eikatsuki, e explicou que ninguém sabia sobre a mecânica de perda de memória após a morte. Para não causar pânico, eles deveriam manter isso em segredo por enquanto, e Eikatsuki concordou. De volta à selva, Mino acorda e checa o inventário, enquanto Izuzu também se levanta e diz que não conseguiu dormir na noite passada antes de ir tomar um banho no lago. Toya também acorda mal-humorado e simplesmente entra na mata para fazer um xixi. Enquanto caminhava pela floresta, Izuzu notou Rude praticando sozinho na mata, mas assim que ele a percebeu, começou a agir como se estivesse apenas passeando. Ela o convidou para o café da manhã, o que fritou o cérebro dele, mas ela disse que não era um encontro e ele concordou antes de voltar. De volta ao acampamento começou a chover, mas eles tinham uma boa comida quentinha, que todos pareciam estar curtindo, exceto Toya, que parecia preocupado. De repente, Rude se levantou e disse que deveriam voltar para a masmorra, mas Mino deu um tapa na própria cara para se motivar e disse que eles ainda não estavam prontos para enfrentar a masmorra. Todos olharam para Mino enquanto ela dizia que deveriam esperar até a tarde. Rude a interrompeu e disse que ela deveria voltar para a cozinha, pois os homens estavam ali para ganhar mais níveis e experiência o mais rápido possível. Mas Mino zombou dele por correr como um covarde nas masmorras sempre que eram atacados. Rude perguntou o que ela queria fazer e Mino respondeu que eles deveriam colocar umas máscaras faciais e relaxar um pouco. Rude ficou bravo com isso, pois ele se considera hétero, mas Asuzu disse que ele não poderia ter certeza antes de experimentar uma salsicha por si mesmo. Minou disse que não podia criar uma estratégia, pois não sabia nada sobre eles ou suas habilidades. Ela precisava saber se um jogador se sentia confortável jogando da retaguarda ou se preferia atacar o inimigo de frente, então pediu que todos dissessem o que queriam. Rude começou dizendo que gostava mais de usar sua bola de fogo, pois era muito poderosa e ele podia usá-la a cada 10 segundos, enquanto Mina anotava. Isso fez Toya pensar e ele disse que sua habilidade de provocação fazia os inimigos o atacarem, pois eles achavam que Toya os estava chamando de covardes, e corriam para atacá-lo. O problema é que, antes que sua provocação pudesse alcançá-los, a bola de fogo de Rui os atingia, fazendo com que atacassem Rude em vez disso. Minho anotou tudo, e os fracassos deles começaram a fazer mais sentido, o que os deixou felizes, e eles começaram a revelar todas as suas habilidades, uma por uma. No dia seguinte, eles entraram novamente nas masmorras e avistaram um monte de esqueletos andando à frente. Desta vez, estavam mais bem preparados e se posicionaram enquanto Toya corria na frente e usava sua habilidade de provocação, o que fazia todos os inimigos o perseguirem, enquanto os outros permaneciam escondidos. Enquanto Sujou isolava um dos esqueletos e junto com Minou o atacava, Minou foi derrubada. Rude chegou bem a tempo e bloqueou a flecha, e em vez de usar sua bola de fogo, ele usou sua magia de relâmpago e matou o esqueleto. Enquanto isso, Toya estava lidando com 4 inimigos de uma vez e começou a sofrer muito dano, ficando com pouco HP. Felizmente, Serra estava em posição e o curou imediatamente, restaurando sua saúde total enquanto ele se defendia. Isso lhe deu uma vantagem, pois ele se lembrou de Neo dizendo para ele sempre ser um homem de cultura que aprecia coxas. Pelo amor das coxas suculentas, ele provocou novamente e atingiu 2 inimigos antes de bloquear o ataque e dizer aos outros para se prepararem para a ofensiva. Todos se posicionaram enquanto Toya continuava provocando os inimigos e Yasuji começou a usar seu ataque sonoro, enquanto Rumi usava sua bola de fogo para finalmente atingir todos os inimigos antes de congelá-los por completo, o que acabou os destruindo totalmente. Eles permaneceram alertas e caminharam perto da porta da masmorra, onde perceberam que haviam completado aquele nível e começaram a celebrar a vitória merecida. Mais tarde naquela noite, Shiro estava ocupado no castelo, anotando coisas e preparando a papelada, enquanto também se preocupava com o fato de que poderiam perder suas memórias se morressem. Enquanto trabalhava, ele acabou recebendo uma ligação de Minou, que lhe disse que eles conseguiram completar a missão da masmorra e iriam entrar uma última vez amanhã. Shiro a parabenizou e pediu os detalhes do desempenho de todos, que ela havia anotado como uma verdadeira CDF.
No dia seguinte, o desastre atingiu a praia quando Shaw e seu grupo correram para lá, pois Mary acabara de lhes dizer que monstros peixes estavam atacando. Ele chegou à praia e encontrou um número insano desses monstros saltando do mar e aterrissando na areia com armas, causando um caos. Todos começaram a lutar enquanto Mary lhes dizia para fugir, mas ela também foi atacada. Os peixes a cercaram, mas Shaw chegou bem a tempo e os enfrentou antes de dizer a ela para correr para a floresta enquanto ele lutava contra a fera. Mary fugiu enquanto Shaw pulava sozinho para fazer um sushi fresquinho. Os jogadores experientes tentavam matar o máximo possível, mas também estavam sendo cercados enquanto tentavam ganhar tempo para os novatos chegarem à zona segura. Enquanto isso, Atenal e os outros estavam lutando contra um bando de goblins dentro da selva, enquanto o chefe voava para ter uma ideia do que estava acontecendo. Ele voltou ao acampamento e os informou que viu um exército de milhares de goblins, junto com trolls e outros monstros grandes, caminhando pela floresta em direção ao reino de Eastol. Todos tentaram entrar em contato com Mary e os outros, mas não conseguiram. Então Nal contatou Shiro e lhe contou os detalhes. Shiro imediatamente convocou uma conferência do conselho no Google Meet e lhes disse que hoje monstros atacaram em grande número na praia e dentro da floresta. Ele os informou que, de acordo com o chefe, ele viu um exército de pelo menos 10.000 goblins marchando, mas que poderia haver muito mais do que isso. Kisuji perguntou qual poderia ser a causa disso, e Shiro respondeu que ele achava que o novo rei Goblin havia sido coroado. Ele explicou que há um castelo Goblin bem no fundo da floresta e 2 vezes por ano um novo Goblin é coroado lá, enquanto o trabalho dos aventureiros é matar os Goblins antes que o rei possa ser coroado. Desta vez, os aventureiros estavam ocupados se matando e tentando formar ditaduras, e foi por isso que ninguém se importou em deter os Goblins. Por causa disso, o novo rei deve ter sido coroado e ele está unindo as raças de monstros para criar um exército enorme e atacar a humanidade. Mirde afirmou que Akiba tinha aventureiros suficientes para resolver esse problema. Mas Shiro lhe disse que o problema eram os Lords de Eastol, pois eles não eram fortes o bastante. Henry interrompeu e afirmou que essa era a hora em que os heróis NPC deveriam vir e salvar esses Lords, mas Shiro disse que eles nem sabiam se eles existiam neste mundo agora ou não. Ao cair da noite, o grupo de Mary e o grupo de Nal acabaram se unindo, enquanto ele dizia a Mary para não se preocupar, pois Shiro encontraria uma saída para essa confusão. E ela foi se trocar. Quando ela voltou, Miu de repente começou a apagar o fogo, pois eles notaram um monte de tochas nas montanhas, e uma divisão de ataque dos Goblins parecia estar vindo em direção a eles. Eles pegaram um mapa e se reuniram ao redor da fogueira, enquanto o chefe lhes dizia que pareciam estar seguros por enquanto, pois essa era apenas uma pequena patrulha de ataque que iria atacar a vila próxima e saquear o máximo de comida possível. Minou afirmou que a vila não tinha defesas e seria facilmente destruída por esses goblins, e tanto Toya quanto Rude apoiaram a ideia de que deveriam lutar, enquanto Isoju lhes disse para calar a boca, pois suas fraquezas não poderiam derrotar esses goblins. Minou pensou na gentileza que os aldeões haviam demonstrado e implorou a Nal para deixá-los ajudar a vila. Enquanto isso, Shiro reuniu todos à mesa e informou que havia chamado Suji para trazer suas forças para se encontrar com Mary e Nal, para que pudessem seguir para Stal. Shiro também lhes disse que sabia algo sobre a morte neste mundo, e explicou que, ao contrário de quando estavam jogando, agora a morte vinha com uma penalidade. Eles perdiam suas memórias toda vez que morriam. Isso chocou o líder mercador, que perguntou a Shiro mais detalhes sobre que tipo e quanta memória era perdida, mas Shiro não tinha ideia. De repente, Ned se manifestou e afirmou que havia morrido 2 vezes lutando contra demônios nos primeiros dias em que foi transportado para cá, e também perdeu algumas memórias, mas pensou que era uma coincidência. Shiro se interessou e perguntou que tipo de memórias ele perdeu, e ele respondeu que nas 2 vezes perdeu algumas memórias do mundo real, mas como ele nunca viu o sol na vida real mesmo, a maioria delas era inútil. Enquanto isso, Mary recusou que Toya e seu grupo defendessem a vila, pois era muito perigoso, e disse para esperarem enquanto Shiro decidia o melhor caminho a seguir. Rude disse que não era o cachorrinho do Shiro e que iria para a vila de qualquer jeito, mas Suzu lhe disse que ele apanharia feio se fosse sozinho. Minou acabou se manifestando e pediu a Mary para deixá-los ir, e pelo menos evacuar a vila, e Mary concordou com o pedido. Eles caminharam pela floresta em direção à vila, enquanto Mino lhes dizia que havia mentido e que defenderia a vila em vez de simplesmente evacuá-la. E de repente, avistaram uma fumaça vindo da direção da vila. Eles entraram na vila apenas para encontrá-la completamente queimada e destruída, assim como meu coração. E enquanto procuravam por sobreviventes, Toya notou um par de goblins brincando com uma boneca, o que o irritou, pois homens não brincam com bonecas. Então, ele correu sozinho para cima deles e começou a lutar, enquanto Rude corria por trás e o ajudava com magia, matando um goblin, enquanto Toya lidava com o outro. Depois disso, Rude começou a discutir com Isuzu que eles precisavam proteger o resto, enquanto Toya enterrava a boneca para que ninguém pudesse encontrá-la. Poucos momentos depois, Neo e os outros também chegaram, e Minto lhes disse que tinha um plano e queria que todos o ouvissem. Ela afirmou que eles não podiam defender todas as vilas assim, então deveriam mudar sua estratégia e atacar os próprios goblins em vez disso. Minho usou sua magia para ver na noite enquanto Nal contatava o resto e os informava que eles haviam decidido tomar a iniciativa e atacariam os goblins, pois eles não estavam protegendo suas costas por não terem treinamento. Então fazer isso seria fácil e o chefe e ele estariam lá para proteger os novatos, se necessário. Mino olhou através de seu telescópio e descobriu que Toy havia provocado um bando de goblins, e agora estava correndo em direção a eles. Então, todos tomaram suas posições, e assim que emergiram dos arbustos, Sarah usou seu feitiço de raízes para prendê-los, enquanto Rude criava uma espada de gelo para Toya, que a usou e demoliu os goblins.
Enquanto isso, outros 2 goblins correram para atacá-los por trás, mas Rude usou sua magia de fogo para enfraquecê-los e, então, junto com Asujo, usou um ataque massivo para destruí-los de uma vez. De volta ao palácio, Shiro conversou com Brock Lesnar e Nerd e lhes disse que eles provavelmente teriam que se envolver nesta guerra, pois os Lords de Istal iriam querer que os aventureiros fossem lutar contra os Goblins, já que eles são basicamente imortais. Antes que pudessem decidir qualquer coisa, foram chamados para uma reunião pelo rei e pelos lords, então seguiram para o salão de reuniões. Enquanto isso, Mino e os outros sentaram-se ao redor de uma fogueira discutindo sua estratégia. Enquanto Rude limpava as manoplas mágicas que encontraram recentemente, que só podiam ser usadas por um mago, então o grupo decidiu dá-las a ele. Mino se levantou novamente e lhes disse para começarem a se mover, pois tinham ainda mais goblins para matar, e eles prosseguiram novamente para dentro da selva. De volta à reunião, os lords estavam falando as mesmas velhas coisas diplomáticas repetidamente, então Shiro foi direto ao ponto e perguntou sobre o status dos heróis lendários. Um dos lords afirmou que eles não queriam incomodá-los por uma guerra tão pequena, então os aventureiros em Akiba deveriam lidar com isso. Outro lord se manifestou e disse que eles sabiam que Akiba tinha um exército enorme, mas Shiro corrigiu, dizendo que eles não tinham um exército permanente pronto para lutar, pois todos eram aventureiros e livres para fazer o que quisessem. Um dos lords se levantou antes de gritar com eles por serem covardes, já que eram tão fortes, mas ainda não estavam dispostos a lutar contra os goblins, e mesmo que morressem, não importava, pois poderiam ser revividos. Isso realmente irritou Brock, que socou a mesa, quebrando-a, e gritou para o lord calar a boca, pois eles não eram seus animais de estimação, nem trabalhavam para Estel, então não eram obrigados a ajudá-los de forma alguma. Todos os lords se calaram, mas um balde feioso se manifestou, dizendo que eles eram super fortes, então deveria ser fácil para eles derrotar os goblins. Mas Brock mandou eles enfiarem isso onde o sol não bate, pois os aventureiros de Akiba nunca confiariam ou ajudariam Istel dessa forma. Antes que pudessem continuar a conversa, a própria princesa chegou à sala e decidiu que queria mostrar o quão girl boss ela era. Ela olhou para o nerd e disse que queria que ele a levasse para Akiba, enquanto todos os lords se perguntavam se havia um novo shopping center por lá. A princesa elaborou que os aventureiros eram pessoas livres, então ela queria ir até lá e mostrar-lhes seu respeito antes de pedir que se voluntariassem para esta luta contra os goblins. Ela também revelou que os heróis lendários haviam desaparecido e não se juntariam à luta, o que irritou os lords, pois eles estavam mantendo isso em segredo, mas o rei bateu palmas e todos se calaram. A princesa continuou dizendo que todos estavam tentando simplesmente usar os aventureiros como ferramentas, mas ela iria pessoalmente e lhes mostraria respeito, e mesmo que 10 a 15 aventureiros concordassem em lutar, seria uma ajuda enorme. Após terminar seu discurso, ela acabou desmaiando de tanto esforço e dormiu profundamente. De volta à floresta, Minou e os outros caminhavam pela mata e continuavam se assustando até com pássaros à noite, de tão alertas que estavam. Todos riram disso antes de seguir em frente com o único objetivo de destruir os goblins. Enquanto isso, Nerd levou a princesa em um grifo, seguido por Shiro ao lado de Eikatsuki, enquanto eles voltavam para Akiba. Todos finalmente chegaram a Akiba, e a princesa ficou totalmente boquiaberta ao pensar que uma cidade assim poderia sequer existir. Havia barracas de comida por todas as ruas, pessoas comendo e se divertindo, enquanto em alguns lugares artistas dançavam e ídolos cantavam, e todos aproveitavam a noite e festejavam o quanto queriam. Mera disse à princesa que Shiro a levaria para a cidade enquanto ele mesmo iria se encontrar com os membros de sua guilda para informá-los das novas informações que haviam coletado. Shiro levou a princesa a um armazém onde se encontraram com Shin, que já havia sido informado por Shiro para estar pronto para receber a princesa. Ele parecia super impressionado enquanto Shiro o levava para a sala de roupas, para que pudessem escolher algumas vestimentas apropriadas para ela, que não a fizessem parecer diferente e lhe dessem a aparência de uma verdadeira guerreira. Enquanto isso, algumas crianças entraram na sala, felizes em ver uma princesa de verdade, e até lhe deram um hambúrguer que ela comeu. Ela ficou surpresa com o sabor daquela refeição, pois nunca havia provado tanta doçura num prato antes, mas acabou derrubando um pouco de molho em suas roupas. Felizmente não importava, pois Shiro estava por perto para ajudá-la a se trocar e lhe dar as novas roupas que ele escolheu para ela. Ele disse a Akatsuki para cuidar de deixar a princesa bonita e bem apresentada. Então a princesa parecia desconfortável, pois achava que as roupas deveriam ser usadas por mulheres da rua, e não por uma princesa. Mas Akatsuki mandou ela calar a boca real enquanto ajustava o vestido bem a tempo para Shiro e Shin verem. Depois disso, Shiro reuniu todas as pessoas em uma área e subiu ao palco antes de acender as luzes. Ele os cumprimentou rapidamente antes de dizer que haviam sido reunidos ali para tomar uma decisão que poderia afetar o futuro deles. Ele os informou que cerca de 20.000 goblins se uniram e estavam se movendo em direção a qualquer cidade ou vila que pudessem ver, destruindo-as completamente. Ele lhes disse que os goblins estavam se movendo em direção a Steel, que perderia aproximadamente 70% de suas forças se fosse deixada sozinha para lidar com a ameaça. Os aventureiros imediatamente começaram a olhar mapas e discutir estratégias para defender sua cidade e calcular quantos recursos seriam necessários para uma invasão de tão grande escala. Isso chocou totalmente a princesa, pois ela percebeu que essas pessoas não eram soldados burros que não sabiam nada além de seguir ordens. Eram pessoas livres, cada uma com um cérebro treinado para lidar com essas situações. E no mínimo quase todos os jogadores ali tinham a mente tática de um general que se sentava em seu conselho de guerra em Istal. Shiro continuou falando e os informou que Akiba deveria estar segura, e que quando os goblins chegassem a essa área, eles poderiam facilmente dizimá-los completamente. Considerando isso, eles não tinham nenhuma razão real para salvar ou ajudar Istal. Ele explicou que eles não ganhariam nada salvando Estel antes de passar o microfone para a princesa fazer seu pedido. O nerd imediatamente acendeu as luzes sobre a princesa enquanto ela avançava, e parecia estar com medo de falar na frente de tanta gente. Mas o nerd lhe disse que aquelas pessoas nunca tinham sentido o cheiro de uma garota na vida real. Então uma princesa teria a intenção total deles.
A princesa respirou fundo e avançou antes de se apresentar e informá-los que o reino deles seria demolido se a ajuda não fosse dada, porque os heróis lendários haviam desaparecido e, no momento, não havia ninguém por perto que pudesse defendê-los desse problema. Ela lhes disse que Istal os teria pago em ouro, mas a cidade deles já era 100 vezes mais rica que Istal, então era inútil, mas ela prometeu tirar uma foto dos pés deles se estivessem dispostos a lutar por um reino. Imediatamente, os aventureiros começaram a bater seus cajados no chão como verdadeiros bárbaros e a gritar que queriam lutar por ela e por seus pés, o que chocou totalmente a princesa, pois ela não esperava que os aventureiros fossem tão simples. Nerd imediatamente lhes disse que ele estaria liderando o exército e que quem não matasse pelo menos 5 goblins não receberia nenhuma foto dos pés, enquanto Shiro lhes disse que seria o estrategista e que lhes informaria sobre o plano em algum tempo, e todos se dispersaram da área. Na manhã seguinte, todos se prepararam para se mover, e descobriu-se que eles conseguiram reunir cerca de 1.200 pessoas no total por enquanto, pois não podiam mover mais gente naquele momento. Shiro deu ao Nerd um navio com uma pequena força de cerca de 100 pessoas para ir a Iso pelo mar, enquanto ele levou as forças restantes, usando cavalos e carruagens, informando a Brock que eles iriam criar um quartel-general em uma floresta onde os monstros eram muito poucos. Brock concordou e disse que ficaria de olho nos nobres antes de desligar a ligação. Logo, Henry o informou que o próprio rei queria falar com eles, então eles foram para uma sala sós com o rei. O rei afirmou que os lords estavam infelizes porque a princesa foi autorizada a sair de casa, especialmente sem lavar a louça, e acreditavam que a família real estava sob o controle dos aventureiros. Rock pensou sobre isso e perguntou ao rei o que ele queria fazer, e o rei respondeu que queria que eles assinassem um tratado de não agressão para que nenhum deles pudesse atacar o outro, ao mesmo tempo em que fizessem um pacto comercial para que pudessem aumentar o comércio entre eles, o que ajudaria tanto nas relações quanto na economia. Rock ri e aceita o acordo, mas avisa pra ele ser menos machista, senão vai irritar as lacradoras de cabelo azul. Enquanto isso, o Nerd assume o comando do navio perto do porto de Istal, onde a galera já espera a chegada deles. A princesa parece bem preocupada com a situação, ainda mais porque ela se sente uma piriguete, mas o Nerd sugere que eles façam Netflix e relaxem. Mas antes que a princesa possa responder, o Nerd é chamado pelo seu vice-capitão, que o avisa que ele precisa revelar a formação de batalha aos aventureiros. De volta à cidade, Nel e o resto dos aventureiros, incluindo os novatos, defenderam com sucesso as cidades vizinhas da primeira onda de goblins, e parecem bem felizes com isso. Mary se desculpa por não ter acreditado na força deles desde o início e avisa que o trabalho ainda não acabou e que eles têm que defender muitas outras cidades antes que tudo isso chegue ao fim. De volta ao navio, o Ned finalmente se dirige aos aventureiros e os informa que eles serão divididos em 4 grupos para que possam se mover mais rápido e com mais eficácia. A vice-capitã informa a princesa que o Nerd é um dos poucos ali que já comandou um exército enorme, então ele é o mais adequado para a função. E ela também avisa que o Nerd deu 12 guardas para a proteção dela, mas que ela não deve traí-lo e partir o coração dele, hein? O Nerd grita para os aventureiros se prepararem para a batalha e manda aniquilar cada monstro que ousar cruzar o caminho deles. Ao cair da noite, todos se reúnem nos campos de batalha, enquanto a vice-capitã entrega uma poção mágica à princesa, que consegue avistar uma enorme força de goblins marchando em direção a eles com tudo. Os magos lançam ataques mágicos massivos que destroem uma grande parte dos goblins, o que dá ao Nerd e seus soldados de infantaria uma abertura para entrar na batalha. Eles correm em direção às forças goblins, e o Nerd salta com seu machado gigante, começando a destruir goblins para todos os lados em um único ataque enquanto recebe apoio dos magos. Ele então usa seu ataque especial para destruir uma enorme quantidade de goblins, surpreendendo a princesa, que não fazia ideia de que o Nerd era tão poderoso assim. De repente, 2 monstros de pedras gigantes aparecem perto do Nerd, mas ele nem se abala e simplesmente ordena aos magos que lancem suas magias neles, enquanto ele corre em direção a um deles e salta para seus ombros, antes de desferir um corte massivo, destruindo o inimigo, enquanto a princesa observa o sorriso animalesco em seu rosto. De volta ao quartel-general, Shiro montou um call center através do qual ele está criando e aplicando sua estratégia, para que a comunicação entre as diferentes unidades e o QG seja perfeita. Shin pensa que a batalha está quase no fim, mas Shiro o avisa que há um problema. Quando os goblins forem derrotados, eles vão correr em direções diferentes, o que significa que vão atacar qualquer vila que cruzar o caminho. Para evitar isso, Shiro tem usado sua estratégia de cercar os goblins e eliminar suas forças. O problema é que as cidades na costa, onde há poucas tropas, incluem Mary e os novatos. Se os monstros peixe tomarem aquela cidade, eles podem quebrar a formação e criar problemas. Akatsuki pergunta por que ele mesmo não vai para a batalha, mas ele responde que, até que todas as forças estejam posicionadas, ele não pode deixar o quartel-general. De volta à cidade costeira, os novatos parecem bem preocupados e nervosos com essa batalha. Almarie olha pelo telescópio e nota uma quantidade enorme de monstros saindo do mar. Ela olha em volta e vê Nel dando um sinal de positivo para ela dar a ordem aos novatos, para que todos possam acabar com esses monstros antes que cheguem à cidade. Shiro recebe a notícia de que há apenas 60 aventureiros na cidade contra 1000 inimigos e rapidamente envia reforços. Enquanto isso, a batalha começa, e a princípio, os novatos parecem estar sendo dominados pelo número esmagador de inimigos, e Nel quer ajudá-los. Mas o chefe o impede e diz para ele recuperar sua força, e mana primeiro antes de entrar na batalha novamente. Agora, ele nota que Toya tem ido para a batalha sem medo, derrotando múltiplos inimigos de uma vez, enquanto Serra tem fornecido apoio e cobertura a ele, além de invocar criaturas para ajudá-la a derrubar os inimigos de forma eficiente e fácil.
Yunaisuzu e Rude parecem estar lutando bem, com Rude pulando no meio e usando um feitiço de fogo para demolir os inimigos ao redor. Enquanto tudo isso acontece, Minou tem ficado de olho no status de cada membro do grupo e também está criando estratégias. Isso os lembra do estilo que Shiro usava, que o ajudava basicamente a prever o que aconteceria 30 segundos depois. E embora Minou ainda não consiga fazer isso, ela está tentando imitar o mais fielmente possível. Depois de derrotar os monstros próximos, Mino diz a Nel que eles vão atacar os Goblins agora, e mesmo que Nal tente impedi-los, eles saem correndo. Eles chegam perto de um campo onde encontram vários Goblins saboreando uns bifes. Mino então manda Rude provocá-los, e ele usa sua magia de raio, irritando todos. Eles começam a correr em direção a eles, enquanto Isuzu usa sua magia de canto para desacelerá-los. E finalmente Toya salta e começa a fatiá-los em pedacinhos, enquanto o resto usa sua magia para demolir tudo. Mesmo depois de matar tantos inimigos, eles ouvem sons massivos vindos da praia, então correm de volta imediatamente. Mary está curando o ferimento enquanto Shiro a liga e avisa que os reforços chegarão em 1 hora, e que eles precisam aguentar até lá. Mary transmite a informação aos lutadores, que de alguma forma estão conseguindo lidar com os monstros, mas os novatos estão começando a ficar cansados, e a mana de Rude está especialmente baixa devido ao uso constante de feitiços. De repente, enquanto começa a chover, um lobo terrível aparece do penhasco, e não só isso, mas um pequeno grupo de goblins com mais alguns lobos também bloqueia o caminho deles. Todos entram em combate, mas de alguma forma conseguem lidar com os goblins juntos, mas os lobos começam a correr em direção a eles. Sara enraiza um dos lobos, mas o outro desvia e tenta atacar Toya, mas Mino usa sua magia para defendê-lo. Ela diz a Sara para focar em prender o lobo, enquanto o resto ataca os 2 goblins à frente, e juntos eles conseguem destruí-los. De repente, Minou percebe que o HP de Toya está diminuindo, e o encontra sendo atacado, conseguindo de alguma forma criar um escudo na frente dele, enquanto Isuzu e Rude correm em direção ao lobo enraizado. Mas ele consegue escapar e corre por eles para atacar Toya. Sara tenta curá-lo, mas ele continua sendo atingido e está prestes a morrer, completamente cercado, enquanto Minou fica paralisada de medo de que Toya morra. Rude de repente vira o MVP e corre até o lobo, pulando nele de mãos vazias e começando a distraí-los, enquanto o lobo o joga contra a parede. Toya também é atacado por um Goblin, mas bloqueia, enquanto os lobos fogem com Rude e estavam prestes a devorá-lo. Mas ele soca dentro da boca de um e usa uma explosão de fogo para destruí-los. Mino e os outros correm imediatamente em direção a ele, apenas para encontrá-lo caído no chão, enquanto Sara rapidamente tenta usar um feitiço de ressurreição, mas não funciona. Mino usa um feitiço de ressurreição ainda mais poderoso, mas também não funciona. Asugil desaba aos pés deles e conta a verdade, enquanto eles lentamente percebem que Rude nunca foi um aventureiro, mas apenas um NPC normal que realmente queria se tornar um, e foi por isso que Asugil manteve isso em segredo. Toya percebe que isso significa que ele não pode ser revivido de jeito nenhum, e enquanto Asugil chora, Sara decide usar seu feitiço de cura, mas não parece ser poderoso o suficiente, então Minou imediatamente liga para Shiro e pede ajuda. Shiro imediatamente sai correndo com Eikatsuki e sobe em um grifo antes de voar para a posição deles. Ele os liga e diz para continuarem usando o feitiço Raviva em Rude, e qualquer feitiço de cura que tiverem, enquanto explica a Eikatsuki que, embora a mana de Rude esteja zerada, seu HP foi salvo um pouco pela magia de ressurreição imediata, e se sua teoria estiver correta, há um jeito de ressuscitá-lo. Ele então recebe uma ligação de Mary, que o avisa que os reforços chegaram e a batalha começou no mar, e que eles devem ficar bem agora. Shiro então corre o mais rápido que pode antes de descer e dizer a Eikatsuki para ajudar na praia. Ele corre para a cidade e encontra Rude inconsciente no chão, enquanto o grupo usa seus feitiços de cura nele. Shiro diz para adicioná-lo ao grupo e então usa uma nova habilidade mágica, canalizando a mana de todos para Rude, o que faz seu cérebro voltar à vida, mas ele fica em estado de coma. Então, ele diz a todos para usarem todas as suas habilidades de cura. E como esperado, Rude abre os olhos enquanto todos choram ao redor dele. Shiro imediatamente tira um contrato e diz a Rude que está oferecendo a ele uma posição em sua guilda, o que significará que ele se tornará um aventureiro, conforme os termos do contrato. Isso significará que ele não será mais um NPC, pois Shiro percebeu que era poderoso o suficiente para criar documentos assim, que podem contornar as leis deste jogo. Rude consegue assinar seu nome abaixo do contrato e uma luz amarela começa a emanar dele enquanto ele flutua no céu, e Shiro diz que ele será reencarnado na igreja novamente. De volta ao campo de batalha, um enorme exército de lobos terríveis e um hobgoblin se aproximam do exército e o nerd os encontra no vale com suas forças. Os goblins não são páreo para suas tropas, que demoliram os monstros um por um usando flechas e até um pássaro flamejante que os explode para longe. Alguns sobrevivem, mas o nerd fica mais do que feliz em lidar com eles, e usa um único golpe para acabar com o Hobgoblin. Com isso, a primeira batalha termina tanto na praia quanto no continente, dando aos nossos heróis um tempo para descansar. Já faz um mês desde a batalha, e enquanto Shiro fica trancado em seu quarto como o perdedor que é, o resto está curtindo uma festa luxuosa dada pelo rei. Shiro não tem interesse nessas formalidades, pois sabe que a batalha contra os Goblins ainda não terminou, e o Rei Goblin ainda está escondido em algum lugar, tentando recuperar suas forças. Ele finalmente sai para tomar um ar fresco e nota uma mulher contando histórias para crianças, o que o lembra de Regan, o mago meio esquisito. Então ele vai para a biblioteca dele, onde parece saber sobre a magia que Shiro criou e usou para ressuscitar um NPC e transformá-lo em aventureiro.
Segundo ele, é uma magia de classe mundial, pois pode mudar a forma como nosso mundo funciona. Mas também o avisa que recentemente ele viu um feixe mágico similar do outro lado do continente, mas não sabe quem é poderoso o suficiente para criá-lo. Isso assusta Shiro um pouco, enquanto Regan também o alerta que o Rei Goblin não é o único problema, pois há rumores de que mais monstros logo surgirão do outro lado deste mundo. Shiro agradece pela informação e volta para a festa, onde todos finalmente estão dançando, então até ele decide se arriscar numa dança com Loli, que fica super feliz com isso. Na semana seguinte, todos retornam a Akiba, incluindo a princesa, que decidiu ficar em Akiba como embaixadora de Istel. Shiro também espalha os rumores de que as pessoas perdem a memória quando morrem, e assim não há pânico ou caos, mas isso faz com que os aventureiros não confiem tanto em Shiro. Alguns meses se passam e finalmente Akiba decide realizar seu primeiro festival para animar as coisas e trazer um pouco de vida de volta à cidade. O festival começa a todo vapor e todos parecem se divertir, enquanto Shiro, como de costume, se tranca com sua papelada e tenta evitar o festival ao máximo, passando seu tempo conversando com Ekatsuki sobre suas vidas e objetivos. E através disso, eles se aproximam e começam a desenvolver sentimentos um pelo outro, enquanto Mino, a destruidora de lares, que também é apaixonada por Shiro, testemunha esse desenvolvimento e começa a ficar triste com isso. O dia seguinte do festival começa como esperado, enquanto Mino engole seus sentimentos e Eikatsuki encontra maneiras de estar perto de Shiro o tempo todo. Enquanto caminhava pelos estandes com Eikatsuki, Shiro percebe que o lugar está ficando barulhento, pois os NPCs estão ficando agressivos com os aventureiros. Um deles até tenta socar Shiro, mas ele bloqueia o soco com um dedo, e os NPCs simplesmente vão embora. Enquanto isso, para se distrair de Shiro, Minou acaba ajudando Shin com sua papelada, já que muitas pessoas novas têm vindo a Akiba recentemente para trabalhar, e ela nota que há muitas falhas graves na documentação que parecem intencionais e planejadas. Shiro imediatamente fica preocupado com isso e envia Akatsuki para verificar o estado atual da segurança, pois ele pensa que Akiba está sendo atacada. Ele rapidamente corre de volta para a sala do conselho, onde ao lado de Henry começa a tentar descobrir a razão por trás dessa estranha série de problemas que eles têm enfrentado. Tem havido problemas onde as pessoas pedem uma coisa e recebem outra, suas bagagens estão sendo perdidas, e elas não conseguem reembolsos, não importa quanto tempo esperem. Enquanto isso, a princesa está organizando um pequeno banquete para o Lorde Mal, um nobre de outra área que está vindo a Akiba para criar um tratado com Estel e o Conselho. Mas a princesa está extremamente preocupada porque ele é conhecido por ser muito imprevisível e rude. De volta ao Conselho, Shiro recebe o relatório de que o Lorde Mal chegou à cidade cercado por um monte de guarda-costas. Ele acredita que este Lorde pode estar por trás dessa série de problemas, pois está tentando fazer as pessoas odiarem o Conselho por ser incompetente. Segundo ele, o Lorde quer arruinar a relação entre Estel e Akiba, para que possa criar tratados que o beneficiem ao máximo. Harry pergunta se eles deveriam cancelar o festival, mas Shiro a aconselha a não fazer isso, pois o Lorde quer exatamente isso, para poder dizer que o Conselho é totalmente inútil e cheio de imbecis. Ele imediatamente contata Nal, que está se divertindo nas ruas, e o manda ficar de olho nos arredores e garantir que nenhum novo conflito surja. De volta à oficina de Shin, a carga de papelada está insana, mas Mino assume o comando e começa a lidar com o problema em velocidade supersônica, resolvendo as reclamações e lidando com a pilha crescente de documentos que ela precisa organizar. Enquanto isso, Toya, que está tentando controlar a situação no balcão de atendimento ao cliente, não consegue fazer nada por causa da fila insana de pessoas querendo resolver seus problemas. De volta ao conselho, Shiro está estressado com o mapa e as áreas onde esses problemas estão sendo criados, porque ele não consegue encontrar um padrão por trás deles. E mesmo quando Henry o informa sobre uma carruagem quebrada que está bloqueando a estrada, ele ainda não consegue entender por que isso estaria acontecendo ou qual a razão para escolher aquela estrada em particular. De volta ao festival, os NPCs estão espalhando rumores de que o conselho está tentando enganar as pessoas, tipo aqueles golpistas de telemarketing, mas são espantados por Isaac. O chefe liga para Shiro e o informa que muita bagagem foi perdida, e ele acha que tudo isso é intencional, já que muitos NPCs cujos problemas foram resolvidos ainda estão fazendo um grande alvoroço e não deixam a fila andar, enquanto o número de pessoas com coisas perdidas só aumenta. Além disso, os NPCs estão culpando os aventureiros por esses problemas, e os aventureiros que são guerreiros de teclado não estão acostumados a ouvir desaforos e ficar calados. Shiro está completamente sobrecarregado e confuso, mas nem o chefe consegue entender a situação, enquanto Shiro pensa em cada incidente repetidamente, dizendo a si mesmo que deve haver um padrão por trás de tudo, custe o que custar. De repente, Henry e Akatsuki avisam Shiro que mais 2 problemas surgiram. Muita pizza foi entregue na porta de um diabético e um monte de gente fez xixi na piscina. É aí que Shiro percebe que não há absolutamente nenhum padrão nesses incidentes e que algum Zé Ninguém sem cérebro está improvisando tudo isso. O problema é que Shiro não consegue pensar assim, pois ele é muito analítico, então é quase impossível para ele lidar com a aleatoriedade. Ele acaba indo para um lago para um tempo sozinho para relaxar quando Suji e sua comitiva chegam, contando que acabaram de comer um monte de bolo grátis que foi entregue na casa de um gordinho qualquer. Shiro percebe que essa é a chave para resolver o problema, pois só um descerebrado pode vencer um idiota sem mente, e diz a ele para assumir o comando da situação e fazer o que bem entender.
Enquanto isso, de volta à festa, a princesa expressa sua gratidão aos aventureiros, que estão felizes com os agrados, e dizem para ela não se preocupar. E enquanto ela se preocupava com o problema de armazenamento, o Lorde Mal entra na sala, cercado por seus guardas, vai direto à princesa e acaba a insultando um pouco. Esse idiota com cara de Voldemort sem nariz diz à princesa que eles são nobres e não deveriam ocupar a mesma sala que aventureiros de baixo nível. Um dos aventureiros manda ele relaxar e curtir, mas os guardas o derrubam no chão imediatamente. Os aventureiros parecem ficar com raiva, mas uma das criadas se desculpa enquanto a princesa tenta intervir por ele, enquanto o Lorde cheira o cabelo dela de um jeito bem esquisito, que me lembra um tio meu. Os aventureiros parecem ficar putos, enquanto os guardas os provocam ainda mais, mas a princesa sinaliza para eles não fazerem nada. Voldemort pega o copo e derrama todo o vinho para fora, enquanto insulta Akiba e Istel também. De volta à cidade, o problema está sendo resolvido lentamente, pois Suji e sua comitiva de garotas estão seduzindo as pessoas para todos os lados, o que as faz esquecer seus problemas. De repente, Shiro recebe a mensagem de que houve alguns problemas na festa, então ele diz ao chefe para assumir o comando aqui, enquanto ele tenta encontrar uma maneira de resolver os outros problemas. Enquanto isso, na festa, Voldemort está furioso com a princesa por não ter preparado armazenamento suficiente para todas as coisas que ele trouxe, enquanto a princesa começa a ficar sobrecarregada. Felizmente, no último momento, Shiro chega e decide lidar com Voldemort pessoalmente. Enquanto Voldemort olha para Shiro, até o Nerd Brock chegam à reunião e o informam que são membros do conselho, representando Akiba neste momento. Shiro diz a Voldemort que ouviu falar de problemas relacionados a uma carta enviada à princesa sobre a preparação de armazenamento para alimentos e especiarias que a princesa nunca recebeu. E Voldemort responde que a princesa é inútil e não se preparou para nada. O nerd se aproxima e mostra a ele uma carta que foi elaborada por Shiro e diz ao Lorde que o conselho recebeu a carta e se preparou para tudo. O Lorde, no entanto, diz que, de acordo com as informações que ele tem, não há capacidade de armazenamento suficiente nos armazéns de Akiba. Mas Brock se aproxima e afirma que seu armazém de mercadorias tem capacidade mais do que suficiente para guardar tudo e está até pronto para emprestar carroças para transportar as mercadorias. Voldemort começa a ficar constrangido, pois Shiro já sabia que o Lorde não enviou cartas nem trouxe comida que pudesse estragar, e que tudo era uma estratégia para fazer a princesa se sentir mal. O Lorde imediatamente se afasta para seu navio, dizendo que quer um ar fresco, enquanto Shiro e o resto decidem encerrar o festival com chave de ouro, com muitos shows e fogos de artifício que divertem toda a base de jogadores, terminando o festival com o plano do Lorde frustrado e deixando todos os outros felizes. À noite, ele vai jantar com Mino, que o faz sacar que o Lorde não é o cérebro por trás de tudo. Aí ele investiga e encontra a mulher que viu uma vez no castelo em Eastil. Ele reconhece a aura dela na hora e manda ela se revelar, e a mulher simplesmente tira a maquiagem, virando uma fúria ainda mais gata. Ela explica que todo esse plano foi arquitetado por ela para de alguma forma ter o Shiro na guilda dela, já que no mundo real ela sempre foi ignorada por ser uma tiktoker. Aí ela começou a jogar e até mesmo a galera do game tirava sarro dela. Um dia, ela conheceu Shiro, que nem ligou pro TikTok dela e ainda a chamou de talentosa. Desde então, ela ficou caidinha por ele e até dominou um continente inteiro, só pra conseguir fazer todo mundo odiar Shiro e Akiba. Assim, ele seria forçado a sair, e nesse momento de fragilidade, ela o faria se apaixonar. Ela se aproxima e começa a tocá-lo, pedindo pra ele largar a Akiba e ir com ela, dizendo que o ama muito. Mas Shiro dá um tapa na cara dela e diz que ele é o rei do Reese, e que já tem um monte de garotas babando por ele. A Furry fica brava e vai embora, enquanto Shiro volta pra guilda e tem uma conversa emocionante com Toya e Minou contando o quanto aprenderam com ele. Nao diz que eles sempre o apoiarão enquanto aproveitam esse tempo de paz, sabendo que de alguma forma precisam zerar o jogo e sair dele um dia. É isso por este vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para a parte 2, e assista ao próximo vídeo na tela.